Olha, a proposta de criação de um órgão central de combate à corrupção enfrenta resistências de integrantes das forças-tarefas no âmbito do Ministério Público Federal. Lembrando que na semana retrasada, 3 integrantes do grupo de trabalho da Lava Jato na PGR deixaram os cargos depois de uma visita da coordenadora da equipe, Lindora Araújo, à força-tarefa no Paraná. E para falar mais sobre esse assunto, gentilmente nos atende o coordenador da força-tarefa da Lava Jato no Paraná, o procurador da República, Deltan Dallagnol. Mais uma vez, procurador, bom dia, muito obrigado por estar aqui. Fazia tempo que o senhor não voltava aqui ao Jornal da Manhã, hein? Tiago, fazia algum tempo. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Uma alegria, um prazer mais uma vez estar com vocês para falar sobre esse importante assunto para o nosso país, que é o combate à corrupção, o futuro do combate à corrupção, os problemas que a gente tem enfrentado ao longo desse caminho. Pois é, procurador, efetivamente, o que vem acontecendo nessa questão da Lava Jato? Existe, mais uma vez, uma tentativa de desmembrar o grupo, de tentar desmobilizar o grupo? Efetivamente, o que acontece na visão do senhor? Tiago, a gente teve um grande fato social, que foi a Lava Jato, mais do que uma investigação, mais do que uma operação, foi um movimento da sociedade de indignação contra a corrupção, de responsabilização das pessoas responsáveis por desvio de bilhões, de recuperação de dinheiro desviado. E agora, na reação a isso, nós temos um grande barco em movimento que tem pessoas de diferentes visões. Você tem lá investigados e seus advogados, você tem pessoas garantistas, hipergarantistas, pessoas que só olham a defesa dos direitos dos réus e não olham a defesa dos direitos das vítimas e da sociedade. Você vai ter uma série de pessoas que são potenciais investigados pela Lava Jato, e você tem pessoas mesmo de extrema-direita que viram desembarcado o governo o ex-ministro Sérgio Moro e que entendem que a Lava Jato deve acabar ou buscam atacar a Lava Jato para uma espécie de destruir o seu legado ou para manchar a sua história ou diminuir a relevância desse ator ao longo do processo, que é uma questão política que não deveria se misturar com o combate à corrupção, que é técnico, impessoal, apartidário, que é algo que todos nós buscamos. Então, a gente vê hoje esse movimento de reação. E o que acontece mais especificamente agora, nesse momento específico na Lava Jato? A gente vê se criando um ambiente para desmanche institucional das forças-tarefas do caso Lava Jato. É algo que a gente pode discutir, se deve ou não desmanchar, mas deve participar disso a sociedade. Nós temos lá uma série de investigações, centenas de investigações, 14 procuradores trabalhando. Se acabar, é claro que um procurador não consegue fazer o que 14 procuradores hoje fazem. A gente deve buscar caminhos institucionais para que o trabalho possa seguir em frente. Procurador, antes de passar para os nossos comentaristas, eu tenho uma informação aqui que o vice-procurador-geral Humberto Jacques afirmou que o modelo de forças-tarefa é desagregador e esgotado. Como é que o senhor rebate isso? Nós vimos essa manifestação, mas mais grave até do que isso, nós vimos a manifestação do Procurador-Geral da República no domingo, dizendo que as forças-tarefas seriam órgãos fora do Ministério Público, clandestinos. Isso é absolutamente equivocado. A própria Procurador-Geral que renova as forças-tarefas, se isso fosse verdadeiro, ele estaria contribuindo para algo clandestino, algo fora do Ministério Público. Isso não tem razão nenhuma de ser. Nós não conseguimos compreender essa afirmação que ele está fazendo. As forças-tarefas, elas têm feito um trabalho público, com publicidade, submetido às 4 instâncias do judiciário, extremamente relevante ao longo dos últimos 6 anos. Então, nós não conseguimos compreender essas afirmações, isso que vem acontecendo, senão dentro do ambiente em que se busca desmobilizar, desmanchar as forças-tarefas. O que mais importa para nós não é existir especificamente uma força-tarefa ou outra força-tarefa, mas é que o trabalho contra a corrupção continue. Nós temos lá a negociação de vários acordos relevantes que vão gerar a recuperação de centenas de milhões de reais. Nesse ano já oferecemos 9 acusações criminais envolvendo corrupção de milhões e milhões de reais. Ano passado nós tivemos recordes de acusações criminais, 29, recorde de recuperação de valores, 1,6 bilhão de reais devolvidos para os cofres públicos. E a pergunta que eu faço é para parar isso tudo mesmo? Querem que pare o combate à corrupção? Querem que pare as acusações? Querem que pare o avanço que tem se feito contra o combate contra a corrupção? Não é o que nós esperamos como sociedade, não é aquilo com que a gente concorda, Tiago. Procurador Deltan Dallagnol, pergunta agora de Rodrigo Constantino. Constantino.
Bom dia, procurador. O senhor no Twitter chegou a falar de teses conspiratórias para atacar o esforço da Operação Lava Jato contra a corrupção, e nós temos no portal Poder 360 a notícia de acusação de camuflagem, que os nomes ali de Rodrigo Maia, por exemplo, presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre, presidente do Senado, teriam entrado em investigações com outros sobrenomes para distrair de alguma maneira algo que deveria cair no foro do PGR. Como é que o senhor rebate? Isso seria uma tese conspiratória? Rodrigo, são teses conspiratórias, sim. Veja o que era essa denúncia. Essa acusação era uma acusação contra pessoas do Grupo Petrópolis, e a acusação mostrava um grande esquema de lavagem de dinheiro, em que o Grupo Petrópolis, no Brasil, fazia uma série de pagamentos em favor do Grupo Odebrecht e recebia o pagamento por aquele setor de operações estruturadas do Grupo Odebrecht lá no exterior. E para mostrar os pagamentos feitos em favor do Grupo Odebrecht no Brasil, nós mostramos que houve mais de 300 depósitos em favor de políticos, de candidatos, mais de 300 pagamentos a título de financiamento político para candidatos em eleições. Dentre essas 300 pessoas, tinha uma série de candidatos que hoje ocupam uma série de cargos públicos. Agora, por que aquilo ali era relevante? Só para mostrar que o Grupo Petrópolis fazia pagamentos no Brasil. Não era relevante quem eram as pessoas no contexto da denúncia. Aí algumas pessoas falaram, não, mas isso significa que estão olhando para pessoas com foro privilegiado. É claro que não, por 3 razões. Em primeiro lugar, porque aquelas informações não vieram de uma quebra de sigilo fiscal, financeira nossa, não vieram de uma investigação nossa. Aquelas informações são disponíveis para quem quiser olhar lá na página do TSE. São simplesmente pagamentos feitos a título de doações eleitorais. A gente não entrou no mérito de cada pagamento para dizer se era lícito ou se era ilícito. Não. A gente só queria mostrar que o Grupo Petrópolis fez pagamentos em favor do Odebrecht no Brasil, por conta dela, por ordem dela, e recebeu dinheiro no exterior. Além disso, quando existe uma menção numa investigação à autoridade que tem foro privilegiado, não é automática a remessa disso para o Supremo Tribunal Federal. Não, você tem que ter algum indício de crime para você remeter. Em terceiro lugar, esse caso é desmembrado de um caso do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ele já foi para o Supremo já avaliou esse caso, desmembrou e remeteu essa parte da investigação da lavagem de dinheiro para nós. Então é um caso que veio do Supremo Tribunal Federal, não tem que se falar, não faz qualquer sentido falar em investigação de pessoas com foro privilegiado em modo indevido, quando o próprio Supremo Tribunal Federal mandou essa parte de investigação para nós. Então é algo que não procede. E que vem logo depois de surgir uma outra fake news escancarada, que foi a notícia de que existiriam 3 guardiões em Curitiba, aparelhos de interceptação telefônica clandestinos, 2 dos quais sumiram. Essa notícia não tem base na realidade nenhuma. O que nós tínhamos aqui em Curitiba? Nós tínhamos um aparelho de autogravação telefônica de ramais, usado para gravar os nossos próprios ramais quando alguém estava sendo ameaçado. Existiam ligações externas para a Procuradoria, a gente recebia, eram ameaças à nossa vida. Esse aparelho foi comprado de R$15 mil num pregão, licitação pública, para a proteção da nossa segurança. Por que isso não é um guardião? Porque isso custou R$15 mil num pregão público, quando o guardião custa 500 mil, 1 milhão, é comprado sem licitação, porque é vendido só pela Digitor, só para uma empresa. Além disso, veja que história aberrante. Falar que a gente tinha 3 guardiões. Por que alguém vai querer 3 guardiões? Você pega polícias inteiras e Estado, tem um guardião porque ele permite a interceptação de vários terminais telefônicos. A gente não ia ter equipe para operar um guardião ou para operar 3 guardiões e mais. Um aparelho de interceptação, ele não intercepta os telefones sozinhos, ele precisa ainda que as empresas de telefonia desviem os ramais, mandem os sinais, elas só fazem isso mediante ordem judicial. Então, uma história fake news completa, criada depois que a Procuradoria-Geral da República veio a Curitiba e encontrou esse aparelho de gravação de voz interna, de gravação de ramais e PBX, de autogravação nosso. E saiu daqui a PGR e se inventou essa história. A questão é, a quem interessa inventar essa história? A quem interessa inventar essa história de supostas irregularidades? O que me parece é que está se criando um ambiente para desmonte das forças-tarefas, como a gente vê o que aconteceu ontem, em que a força-tarefa do caso Greenfield foi praticamente desmontada ao não se permitir que vários dos procuradores que ali trabalhavam continuassem trabalhando com exclusividade nesse caso. Procurador, a pergunta agora de Augusto Nunes. Augusto. Bom dia, procurador. É evidente que houve uma redução no ritmo e na abrangência das ações da Lava Jato. Quem são os responsáveis por isso? Augusto, o que acontece é que hoje a Lava Jato ela não está investigando ou processando pessoas de que depende o Brasil em suas principais posições políticas, porque essas pessoas que são investigadas na Lava Jato não estão mais lá. São pessoas que estavam no governo desde uma década para trás até 2018.
o âmbito da Lava Jato é a Petrobras, é quem trabalhou para desviar recursos a partir da Petrobras num grande esquema que se estendeu até cerca de 2014, 2015. Então, as ações da Lava Jato, elas acabam perdendo uma relevância no noticiário, acabam perdendo o destaque que elas tinham antes. Mas continuam lá, se os leitores ficarem atentos, vão ver que toda semana, a cada 2 semanas, tem novas notícias da Lava Jato, novas acusações oferecidas. Nesse ano já foram 9 acusações oferecidas. Houve uma suspensão das operações policiais por causa da pandemia por um bom tempo, mas agora a gente vai retomar isso. E essas 9 acusações criminais envolvem propinas de milhões e milhões de reais. Ou seja, são casos relevantíssimos quando você pensa em combate à corrupção. São casos que antes da Lava Jato eram imensos. Agora, é claro que depois da Lava Jato revelar desvios de bilhões, as pessoas às vezes olham para isso e isso perde um pouco de destaque em razão da grande coisa que se viu, do grande esquema tão indignante que se viu antes. Então, as nossas ações acabam perdendo relevância por 2 fatores. Primeiro, por um fator comparativo, depois de algo imenso, novas coisas parecem menores, quando não são grandes, a gente não pode se acostumar com a injustiça, a gente não pode se acostumar com a corrupção. Em segundo lugar, porque as nossas ações não envolvem mais hoje as pessoas de quem dependem das principais decisões políticas do nosso país. Procurador, como é que o senhor analisa o momento de relação entre os poderes, essa discussão sobre o inquérito das fake news, o ministro Alexandre de Moraes sendo muito criticado por integrantes do próprio governo, até mesmo do Congresso Nacional, e tem o projeto em andamento no Congresso. De que forma o senhor acha que isso deve ser resolvido no país? Tiago, em primeiro lugar, eu vou colocar algumas críticas às instituições, mas antes de colocar essas críticas, nós estamos num momento do país em que a gente precisa defender a existência das instituições, em que a gente precisa reforçar a democracia, e a democracia depende das suas instituições. Então, as críticas que eu estou fazendo e vou fazer devem ser lidas como críticas voltadas ao seu aperfeiçoamento. Jamais ao fechamento, jamais à extinção. Nós temos um pacto comunitário e nós devemos buscar essa mudança, as mudanças do Brasil dentro desse pacto comunitário que é a Constituição Federal. Então, o que eu vejo? Eu vejo hoje que existiu um grande caso revelando corrupção sistêmica no Brasil, e eu vejo que teve uma ineficiência na reação a esse grande esquema por conta do Congresso Nacional e por conta do Supremo Tribunal Federal. O Congresso Nacional não propiciou condições para a renovação, os partidos políticos, o Congresso, não expeliram as pessoas contra as quais pesavam graves provas de corrupção e, além de tudo, aprovou um fundão eleitoral que engessa o Congresso, que dificulta a renovação, que facilita continuar lá quem sempre esteve lá. Do outro lado, no Supremo Tribunal Federal, a gente não viu uma reação institucional à altura. Nós tivemos até agora 1, 2 ou 3 condenações recentemente em relação a casos da Lava Jato, quando na primeira instância a gente está falando já de mais de 150 pessoas condenadas por corrupção, lavagem de dinheiro, e era um esquema que envolvia autoridades com foro privilegiado. E, pelo contrário, além de a gente não ver uma atuação suficientemente forte em casos concretos do Supremo Tribunal Federal, ou suficientemente célere até o momento, nós vimos uma série de decisões sistêmicas que acabaram com a prisão em segunda instância, que determinaram a remessa de casos de corrupção política para a justiça eleitoral, que impactaram as investigações, que geraram, por exemplo, a anulação do caso Passadina, criando uma nova regra que foi aplicada para o passado. Então, a gente vê uma série de decisões que, na minha perspectiva, de modo objetivo, impactam as investigações e processos de corrupção com os quais a gente lida no dia a dia de modo negativo. Então, a gente teve esses 2 problemas. E é preciso lembrar de uma coisa aqui. Um dos principais pontos que impacta a confiança da sociedade no sistema, na própria democracia, é a corrupção. E a falta de operância para combater a corrupção impacta a confiança da sociedade, que é negativo. E nós temos ainda, na presidência da República, recentes notícias de tentativa de interferência em investigações. Não houve um apoio consistente ao avanço da pauta de corrupção, não houve um apoio consistente à pauta da prisão em segunda instância, que talvez seja a principal pauta hoje no tema anticorrupção. E nós vemos notícias de volta a negociações com o Centrão, com pessoas que já foram investigadas ou contra as quais pesam fortes suspeitas, uma série de fatos negativos. Ou seja, o cenário não é bom, nós precisamos caminhar para mudanças. A Lava Jato foi o primeiro passo, mas nós temos aí uma caminhada de uma geração. E, avançando nesse tema que você colocou, nós vemos ainda esse inquérito das fake news, em que foram praticadas, ou que foi instaurado, passando por cima de uma série de regras, foi instaurado de ofício, sem distribuição, quem investiga são as próprias vítimas, quem investiga são os juízes, e trata de temas sensíveis como liberdade de expressão. Nesse inquérito já foram feitas coisas que, vamos dizer assim, que fogem muito do padrão, que, a meu ver, inadequadas, equivocadas.
como busca e apreensão em cima de veículos, uma ordem de censura em cima de veículo jornalístico, como o impedimento de que investigações contra ministros do Supremo na Receita Federal seguissem em frente. Então, nós temos esse quadro hoje que não é bom. Agora, o caminho é o caminho dos controles recíprocos entre os poderes, dos freios e contrapesos. Nós jamais veríamos como solução para esse quadro, por várias razões, uma moderação das Forças Armadas. Não é o que a nossa Constituição prevê. A nossa Constituição prevê esses freios e contrapesos e, aliás, as Forças Armadas estão subordinadas ao Poder Executivo. Não tem como ela moderar a relação entre poderes quando ela está subordinada a um desses poderes. Ok. Procurador Deltan Dallagnol, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan e até uma próxima vez. Bom trabalho. Até. Bacana. Obrigado, Thiago. Obrigado a todos vocês. Um abraço aos ouvintes da Jovem Pan, que nós possamos juntos construir um Brasil melhor. E não tem saída fácil para isso, né? É pela participação política pacífica, consciente, pelo voto, pelas manifestações pacíficas, sejam verbais, sejam em ruas, mas sempre de modo permitido pelo nosso pacto comunitário. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado.